Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Como foi dito, eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre as bem-aventuranças, no item que envolve bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse item que envolve o orgulho e a humildade. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais abordarmos a respeito da libertação, não naquilo que se interprete como sendo uma vinculação, uma preocupação com os nomes, mas libertação no sentido de estabelecermos uma observação referente aos instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos libertemos de nós mesmos em razão das impressões tóxicas, equivocadas, que foram recolhidas ao longo das mais variadas vidas físicas que já tivemos, em razão das opções e decisões equivocadas que tomamos e que proporcionaram imenso mal-estar a terceiros. O tempo passa e dentro de uma interpretação corrente, constante, do aprendizado com o qual venhamos a nos envolver, inevitavelmente passamos então a interpretar outras questões através de uma forma diferente de observá-las. E como tal, chega-se à conclusão de que determinadas manifestações, posicionamentos, ações que foram tomadas e que proporcionaram mal-estar não precisariam ter sido tomadas. Não haveria necessidade real de termos nos envolvido com aquilo. E isso vai estabelecendo, então, um processo de arrependimento tardio, fundamentado na assunção das culpas, que traz a reboque o dileto amigo medo, que vai gerando, então, expectativas que não necessariamente haverão de ser atingidas, referentes a possíveis cobranças, vinganças, perseguições, por parte daqueles que tenham sido agredidos por nós. Isso tem gerado todo um processo de instabilidade emocional na estrutura do espírito, fazendo então com que estejamos envolvidos num processo da estrutura
do espírito, instabilidade emocional constante, em razão do processo comparativo que se estabeleceu entre a presença de Deus em nós, através do seu imenso amor, que reconhecemos incondicionalmente, sempre e para todo sempre, independentemente daquilo que na matéria, neste instante, você possa interpretar como sendo o fato de conceber ou não a Deus, de acreditar ou não em Deus, de considerá-lo ou não. Uma coisa é o que você acha estando no mundo, e uma outra coisa é aquilo que internamente você é enquanto espírito criado por Deus. E a tua opção sempre será pelo Criador. Em assim sendo, a observação do amor de Deus em nós, em comparação aos escândalos com os quais tenhamos nos envolvido, tem estabelecido então essa problemática interna, que permite então com que compreendamos sobre o porquê de Jesus vir a asseverar que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus tem estabelecido que não haverá a mínima possibilidade de você se encontrar intimamente, pessoalmente, espiritualmente, sem que você esteja envolvido com outras e novas oportunidades de refazimento em si mesmo, de recuperação interna, íntima, emocional, tendendo a voltar alegoricamente para os trilhos da paz, da calma, da segurança, da tranquilidade, de quando você foi criado, espírito por Deus, simples e ignorante, voltado para um processo de crescimento constante, dentro de um tempo chamado eternidade, para que você então se torne co-criador de Deus, partícipe de tudo aquilo que tenha sido criado, encontra-se criado e estará criado um dia. O Espírito é eterno, senhores. Uma coisa é a estrutura física que te foi proporcionada neste instante para que você, através do processo das relações, estando no mundo, venha então a interpretar outras e novas questões através de um ângulo diferente, de uma ótica diferente, buscando então corrigir o teu comportamento que tem se apresentado de maneira equivocada ao longo do tempo. O comportamento que abordamos não se refere às tuas questões internas, íntimas, pessoais. O comportamento que se aborda refere-se à maneira como você intenciona, à maneira como você sente, à maneira como você pensa, que tem proporcionado então a maneira como você tem se apresentado para os outros. É isso que se encontra ainda afetado, isso que se encontra absurdamente afetado ainda. É isso que te tem proporcionado mal-estar interno, de modo que você periodicamente esteja removendo as questões da culpa, chamando a atenção para si próprio referente ao mal-estar que carrega por não ter conseguido operar da melhor forma possível dentro daquilo que você muito queria. As questões, elas são antigas, elas são históricas, não se referem àquilo que se deu ontem, no ano passado, há 10 anos atrás.
Tem algo que internamente ainda te incomoda muito e que você tem fechado essa observação entre você e Deus, porque você não tem querido dividir isso com ninguém, apesar de ser algo que te tem proporcionado imenso mal-estar. E isso precisa ser acertado, senhores. Isso precisa ser acertado. Então Jesus tem buscado estabelecer todo um ambiente medicamentoso que tenda a fazer com que, ao adentrarmos a tais ambientes, seja possível então sorvermos, absorvermos, retermos a ação medicamentosa que tende a restabelecer no espírito o processo de bem-estar. E num dia, Jesus então estabelece todo um roteiro de como fazer para que você se recupere emocionalmente, espiritualmente, já que se perdeu em si próprio um dia. As observações, senhores, elas não são de cunho momentâneo. Elas precisam ser interpretadas pela ótica espiritual que somos, porque somos espíritos atrelados, envolvidos momentaneamente com um instrumento que se apresente proporcional ao mundo. No mundo físico não tem como você se apresentar espiritualmente, você tem que se expressar, se apresentar perante um instrumento que permita com que você se envolva com o mundo. Por isso você está no corpo. Mas você é espírito. E em assim sendo, as questões internas precisam ser acertadas de modo que você consiga caminhar com celeridade para a proposta que foi apresentada ao Espírito, que é se tornar co-criador de Deus. O Espírito não é pouca coisa, nós não somos pouca coisa. Mas há necessidade de que, para que você caminhe, seja possível você se desvincular de determinadas questões antigas, que na forma como Joana de Ângeles tem apresentado então conteúdos perturbadores. Você encontra-se envolvido com causas que precisam ainda ser acertadas, cujas causas têm proporcionado a manifestação dos efeitos, que é aquilo do qual você tem reclamado. E Jesus então vem elencando pontos, de modo que você consiga se superar em si mesmo, através de um roteiro que deva ser seguido. Então, as bem-aventuranças apresentadas por Jesus têm expressado todo um posicionamento de recuperação interna. Bem-aventurados, felizes aqueles, em melhores condições aqueles, alegres aqueles que vierem a se envolver com tais procedimentos que eu estou apresentando. E um deles, Jesus então diz: felizes aqueles, melhores aqueles, alegres aqueles que se encontrarem envolvidos com a interpretação dos bem-aventurados, os pobres de espírito. Jesus não fala bem-aventurados os de espírito pobre. Jesus diz bem-aventurados pobres de espírito. Porque quando Jesus apresenta a pobreza do espírito, Jesus está buscando chamar a atenção para a simplicidade. E Jesus está dizendo que a simplicidade é o antídoto natural do orgulho e da vaidade, onde nos perdemos imensamente ao longo do tempo. Porque enganados com o ambiente do mundo, equivocados com as impressões que o mundo tem apresentado e transferido, nos perdemos, enlouquecemos, nos esquecemos de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador.
E por uma visão equivocada do processo, passamos então a interpretar em determinadas questões ou em muitas questões que somos superiores aos outros, que somos melhores do que os outros, que sabemos mais do que os outros, de que os outros devam se submeter a nós. E passamos então a nos equivocarmos em relação a nós mesmos, enxergando no outro um processo de compensação interna perante as nossas fragilidades. Pode. Inclusive dentro de casa. Pode. Então, senhores, a visão precisa ser mudada. Porque você está no corpo para mudar o comportamento. E o comportamento só poderá ser alterado em razão de uma interpretação mais clara, mais aberta, mais constante, de que todos aqueles com os quais nos encontramos envolvidos neste instante, embaixo do mesmo teto ou fora deste teto, são todos eles instrumentos que necessitamos na forma do exercício diário que se faça, no sentido de que sejam conquistados. Você está no corpo para servir e não para ser servido. Você está reencarnado para servir e não para ser servido. Ou seja, você está no corpo para aproveitar todos os instantes possíveis e imagináveis, para buscar operar da melhor forma possível em relação ao outro, para que você então se sinta convencido de que está conseguindo alcançar determinados resultados perante as suas necessidades espirituais. Senhores, é uma observação de lógica e de bom senso. A ciência apresenta o termo vida como sendo tudo aquilo que tem início, meio e fim. Então você nasce, você vive e você morre. O corpo físico. E como você é inteligente, então você vai chegar à conclusão de que se o corpo nasceu e você, espírito, está vinculado ao corpo, então você, espírito, veio de algum lugar. E se o corpo morre, você, espírito, vai ter que retornar para a localidade de onde veio. Simples assim. Então a visão que se deva ter é o seguinte: necessito retornar da melhor forma possível e em situação melhor do que quando para o mundo eu vim. Eu preciso retornar melhor, para que eu me sinta melhor na forma de observar que o período que me foi concedido no corpo valeu muito a pena em razão dos esforços imensos com os quais eu me envolvi. Esforços de me superar, esforços de ter me calado nos momentos certos, esforços de ter conseguido interpretar a doença alheia como se apresentando maior do que a minha, esforços no sentido de me apresentar envolvido no sentido de buscar fortalecer, animar, perseverar aquele que se encontrava caído e que acreditava não conseguir se levantar pelas próprias forças, pelas próprias pernas.
Eu preciso trazer em mim a certeza de que eu busquei operar da melhor forma possível, em todos os instantes, em relação a todos. Eu tenho que buscar para mim o remédio que tenda a acalmar as lesões internas que eu constituí em mim mesmo. O problema não são os outros, senhores. Esqueça. Não perca tempo com isso. O problema não são os outros. Somos nós, intimamente falando. Somos nós, intimamente falando. Porque o nosso comportamento ainda nos tem afetado dentro daquilo que se estipule como sendo a nossa falta de vontade em nos alterarmos. Simples assim. O problema é você, não são os outros. E Jesus, obviamente, tem que fazer sentido para nós. Jesus, obviamente, tem que fazer sentido para nós. Porque Jesus é aquele que ama. E quem ama liberta e não aprisiona. E Jesus tem ofertado, então, instrumentos libertadores para que nos libertemos em nós mesmos. Então, em assim sendo, tem buscado te chamar a atenção para que você seja mais simples. Porque, em razão da multiplicidade das reencarnações, ou seja, em razão dessa vida física na qual você se encontra envolvido, não ser a primeira, mas sim mais uma dentro do processo, para que você consiga se recuperar. Em muitos foram os instantes em que fizemos a opção pelo mundo, ao invés de fazer a opção pelo Espírito. O mundo passa, senhores. O Espírito vivifica. E em se envolvendo com as observações do mundo, você passou então a optar pela competição com o teu irmão, inclusive dentro de casa, por incrível que pareça. E o processo, senhores, não é competitivo. O processo é aquisitivo, ou seja, o que é que você pode e consegue adquirir de melhor em benefício do outro, estabelecendo o benefício para si próprio também. Na mão em que eu opero da melhor forma possível em benefício do outro, na mão em que eu busco aliviar a situação do outro, na mão em que eu busque auxiliar ao outro, eu estou então desconstituindo, esvaziando os conteúdos perturbadores que, na forma das causas antigas, primitivas, históricas, têm proporcionado combustível tóxico para que eu continue a me sentir mal. E quando então se diz que Jesus oferece o ambiente medicamentoso, está dizendo então que ao se envolver com isso, você esvazia os conteúdos e em esvaziando a causa, os efeitos deixam de se apresentar também. Tudo está fundamentado em estrutura, senhores. Não existe o acaso, não existe o nada, não existe as questões aleatórias. Tudo está fundamentado em necessidades que apresentamos. E em assim sendo, a necessidade então de reconhecermos tudo aquilo que se tem apresentado para nós na forma dos benefícios, sem que os peçamos. Então, fundamental, senhores, a interpretação da gratidão constante. Sermos gratos, reconhecermos, agradecermos por tudo o que se tem dado. Tudo, tudo.
as questões mais difíceis, as questões mais prazerosas, as questões mais dificultosas, as questões que têm envolvido algumas alegrias. Agradecer. Agradecer por ter o corpo. Agradecer por você conseguir acordar todo dia, levantar-se, sentar-se na beira da cama para que o corpo se restabeleça do período do repouso. Agradecer por você poder ir ao banheiro. Agradecer pelo fato do corpo funcionar. Agradecer por todos aqueles que estão ao teu redor, porque você não está sozinho. Como deve ser difícil estar sozinho. Como deve ser difícil não ter alguém. Agradecer, senhores. Ajoelhar-se em prece. Ajoelhar-se em oração. Várias vezes ao dia, para agradecer. Para agradecer. Porque a oportunidade que estamos tendo é de uma riqueza absurda. A oportunidade que estamos tendo de nos recuperarmos em nós mesmos é imensa. Porque, senhores, se estivéssemos dentro de uma sala rodeada de espelhos, e fosse possível que estes espelhos reproduzissem vidas anteriores que tivemos, tenham certeza de que as imagens que você veria te assustaria imensamente. Imensamente. Então, é mais uma oportunidade de mudarmos o comportamento. É mais uma oportunidade para nos apresentarmos de maneira mais calma, mais tranquila, mais seletiva em nós mesmos, para conosco mesmos, para atendimento íntimo, para que você se convença de que está conseguindo operar de uma maneira um pouco melhor, e isso está te proporcionando então o quê? Alívio, senhores. Alívio. Recuperação do bem-estar que não foi compreendido há muito tempo e que agora está sendo possível sentir algo que há muito tempo não sentíamos. Alívio, senhores. Então, o orgulho se apresenta como sendo uma das piores doenças com as quais você possa estar envolvido. Existem muitas que te têm afetado imensamente, te proporcionando mal-estar. Culpa, medo, orgulho, vaidade, todos eles sentimentos absurdamente tóxicos, corrosivos, absurdamente tóxicos, corrosivos. E Jesus então nos instiga ao envolvimento com o antídoto, com o aspecto neutralizador, que é a simplicidade, porque as outras questões são pertinentes ao mundo, e a simplicidade é algo que se apresenta
como proporcionando resultado eterno. Por isso Jesus apresentava-se de maneira simples. Por isso que Jesus não estava envolvido com absolutamente nada que era físico-material. Por isso que Jesus não tinha onde tombar a cabeça à noite para dormir. Por isso que Jesus não apresentava posses. Por isso que Jesus não apresentava apego. Apresentava simplicidade, como sendo o instrumento que te desvincula do mundo, apesar de você estar no mundo. Então, senhores, de fundamental importância, o reconhecimento, a alegria pela proposta de amizade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem apresentado em todos os instantes, em todos os momentos, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado a todos, uma boa semana.